Salve galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e animados. Estamos aí na nossa última aula do nosso ano letivo de 2020. Foi um pouco complicado, mas estamos finalizando. Então vamos finalizar hoje com o nosso capítulo 24, que é uma extensão do capítulo 23, onde nós vamos falar da segunda lei da termodinâmica. Lembre-se que no capítulo 23 nós falamos da primeira lei da termodinâmica, né? Que ela estabelecia aí que a variação da energia interna de um sistema era igual à quantidade de calor trocado menos o trabalho, ou realizado pelo sistema, ou sofrido pelo sistema. Ou seja, basicamente a primeira lei da termodinâmica diz que não dá para se criar energia espontaneamente, né? Isso nós já sabemos. A energia ela não se cria espontaneamente, ela se transforma nos mais variados tipos. Então, essa primeira lei nós vamos usar, sim, em algumas partes aqui, para a nossa segunda lei da termodinâmica. Só que a segunda lei da termodinâmica, pessoal, ela vai ditar aí a conversão de calor e trabalho, que é o princípio aí das máquinas térmicas que nós usamos atualmente, seja motor de um carro, um refrigerador, né? Ou até mesmo as máquinas térmicas antigas, como por exemplo as locomotivas movidas a, a carvão, no caso, os barcos, os navios também, que eram movidos aí a carvão, ou qualquer máquina térmica que transforme aí energia, né? No caso, o calor trocado, em trabalho aí para que ela possa aí realizar um movimento. E aí vale ressaltar, pessoal, que esse movimento aí, para existir uma conversão entre calor e trabalho de modo contínuo, tá? Ou seja, continuamente, essa máquina tem que operar em ciclo, tá? Ou seja, tem que ter começo, meio e o fim ser igual ao começo, ou seja, ele realizar exatamente um ciclo fechado. Tá? E aí essa máquina térmica vai operar também entre duas fontes. Uma fonte mais quente, né? E uma fonte mais fria, tá? Uma quente, a maior temperatura, T1, por exemplo, e uma fria, uma de menor temperatura. Então, uma máquina térmica é isso. Opera em ciclo, opera de uma fonte quente para uma fonte fria, tá? Então, o que é que acontece com isso? Né? A máquina vai pegar parte desse calor da fonte quente que ela recebe e vai converter isso em trabalho. O restante que ela não converte em trabalho, ela dispensa para a fonte fria. Então nós temos aqui um esqueminha gráfico, né, para a gente dar uma olhada. Então tem uma fonte quente, né, gera aí um calor, o nosso Q1. A máquina pega esse calor, converte em trabalho, só que ela não converte totalmente em trabalho, ela converte parcialmente, porque o restante aí ela joga para a fonte fria, que tem uma temperatura menor que a fonte quente, tá? Não pensem que fonte fria é simplesmente algo que tem temperaturas baixíssimas. Não, a fonte fria só precisa ter uma temperatura menor que a fonte quente. E é isso exatamente que o motor de um carro faz, né? Ele pega o calor aí da fonte quente, da explosão do combustível com o ar comprimido, parte desse calor ela converte em trabalho para girar aí o motor, né, para girar as rodas do carro, e parte ela dispensa na fonte fria, o radiador do automóvel, né? E o escapamento. Então você tem um ciclo, e esse ciclo continua enquanto a máquina trabalhar, enquanto a máquina térmica trabalhar. Né? E já pensando nisso, se a gente pensar no rendimento, que nós vamos ver daqui a pouco, nós vamos ver que não existe um rendimento 100%. Né? Teoricamente pode até existir, né, no ciclo de Carnot, que a gente vai ver daqui a pouco também. Mas na natureza, né, não tem como a gente ter um 100% de rendimento em uma máquina térmica. A máquina térmica sempre vai precisar da fonte fria para ela dispensar aí parte desse calor que ela recebe e que ela não converte em trabalho. Então não tem como converter integralmente o calor da fonte quente em trabalho, porque para que você tenha um processo cíclico aí você precisa da fonte fria para continuar o processo. Tá bem? E aí nós podemos calcular o rendimento. Como nós aprendemos a calcular rendimento? Rendimento a gente calcula desde que a gente viu trabalho mecânico. O rendimento aqui, pessoal, é a energia útil, no nosso caso de máquina térmica, o trabalho, dividido pela energia total. A energia total, no caso, será toda a energia da fonte quente Q1. Tá? Então, aí eu tenho meu rendimento. E por que não vai dar para ser 100%? Vamos ver agora. Né? Já que eu tenho a energia total, que é o nosso Q1, a nossa fonte quente, parte é convertida no trabalho e parte aí é convertida
dispensada, no caso, na nossa fonte fria Q2. Então, posso reescrever aqui que o trabalho é simplesmente o Q1, né? Passa essa parcela para cá, vai negativa. Q1, fonte quente, menos a fonte fria Q2. E aí, então eu posso dar aqui uma nova roupagem ao rendimento. Ou seja, o rendimento, já que o trabalho é Q1 menos Q2, então substituindo aqui, vai ficar Q1 menos Q2. Tudo isso dividido por Q1. Né? Então, meu rendimento... Vou aqui separar essa fração. Se eu tenho o mesmo denominador, eu posso pegar cada termo do meu numerador e escrever com o mesmo denominador comum. Ou seja, Q1 sobre Q1 menos Q2 sobre Q2. E aí o que é que eu faço, gente? Cancelo Q1 com Q1, aqui dá 1. Divisão de duas coisas iguais. Então, meu rendimento vai ser 1 menos Q2 sobre Q1. Então, aqui é Q1, tá, gente? Só para a gente recapitular. Muito bem. E aí eu tenho que esse rendimento, claro, é um valor compreendido entre 0 e 100%, no caso. Não é 100%, porque para ser 100%, o meu N tem que dar 1. Para que o N dê 1, eu tenho que ficar apenas com essa parcela, ou seja, eu tenho que zerar essa. Então, para que eu zere essa parcela, eu não posso ter fonte fria Q2. E aí, se eu não tiver fonte fria Q2, eu vou ter um rendimento de 100%. Mas sem a fonte fria, eu não tenho uma máquina térmica. Então, por isso que eu não posso ter um rendimento de 100%. Fechou, gente? Então, vamos falar agora do ciclo de Carnot. Né? O ciclo de Carnot é um ciclo idealizado pelo cientista Carnot. Né? Ou seja, é uma sequência aí teórica, tá vendo o nome, gente? É uma sequência teórica, tá? De processos termodinâmicos sofridos por um gás ideal, que é um gás teórico também, que vai lhe proporcionar o maior rendimento possível. Um rendimento aí maior possível, né, para o gás ideal, entre duas temperaturas. T1, que é a temperatura quente, né, como sempre, e T2 aí, que é a temperatura fria. Vamos ver mais algumas coisas, tá? Então nós vamos ter, no ciclo de Carnot, duas transformações adiabáticas e duas transformações isotérmicas, ou seja, vai alternando uma transformação isotérmica, uma transformação adiabática, uma transformação isotérmica, outra transformação adiabática. Lembrando, isotérmica, temperatura constante. A adiabática acontece tão rapidamente que o sistema não troca calor com o meio. Lembre-se disso que nós vimos no capítulo anterior, na nossa videoaula anterior. Inclusive, se vocês quiserem dar uma pausa, olha a anterior e depois continua essa daqui. Outra coisa também é que todas as transformações do ciclo de Carnot são reversíveis, ou seja, pode ocorrer em ambos os sentidos. Eu posso ir e eu posso voltar aí no ciclo de Carnot, né? Passando aí por etapas intermediárias, né? Sem a ação de agentes externos, ou seja, no próprio sistema, ok? Então nós temos essa situação aqui, ó. Temos o ciclo isoterma, ou seja, a transformação isotérmica, transformação adiabática, calor trocado é zero, transformação isotérmica de novo, transformação adiabática aqui, ó, de D até A, transformação adiabática, então estão sendo alternadas aí, uma isotérmica, uma adiabática, como nós falamos. O que é importante aqui, a área do ciclo é o trabalho realizado aí por essa máquina, né? Por esse gás. Então o trabalho é numericamente igual à área que nós vimos no capítulo anterior também. Então volta lá e assiste novamente o vídeo do capítulo anterior. Se você ainda tem dificuldade aqui em entender esses conceitos que foram vistos lá, então volta lá e dá uma assistida, tá bom? Então, ó, de A até B, né? Ou seja, tem uma expansão isotérmica, né? O volume aumenta, ok? Aí, aqui, ó, de A até B. Expansão, aumentou o volume, o gás expandiu. De B até C, o que é que foi que aconteceu? Uma expansão adiabática, né, reversível. Lembrando que todas as partes aí do ciclo são reversíveis. E aí, como foi a expansão? Ó, volume aqui era menor, foi para um volume maior. Então, o gás aí expandiu. De C até D, né, ou seja, de B até C aqui, expansão adiabática. De C até D foi uma compressão isotérmica, o volume diminuiu. E aqui, pessoal, de D até A, houve uma compressão adiabática, não é? Não houve troca de calor, vai ser zero aí com o meio. Carnot demonstrou que as trocas de calores, né, aí, entre as fontes
são diretamente proporcionais aí às temperaturas dessas fontes. Ou seja, se eu pego Q1 e divido pela temperatura 1 da fonte quente, vai ser igual a Q2 dividido aí pela temperatura T2 da fonte fria. E aí dá para fazer aqui uma situação aqui, ó, de meio pelos extremos, e aí eu chego que Q2 T1 é igual a Q1 T2. E aí lembre-se que o nosso rendimento, que nós calculamos de uma máquina térmica, que é igual a 1 menos Q2 sobre Q1, veja que agora eu tenho como calcular o rendimento através das temperaturas da fonte quente e da fonte fria. Basta que eu isole aqui, ó, Q2 sobre Q1. Então Q2 está aqui. Então vou passar o Q1 para cá dividindo e vou passar o T1 para cá dividindo. Então eu tenho que Q2 sobre Q1 é igual a T2 sobre T1. Aí basta que eu substituo aqui, ó. Tenho aqui Q2 sobre Q1 e tenho aqui Q2 sobre Q1, que é igual a T2 sobre T1. Então vou substituir aqui essa temperatura no rendimento que nós calculamos aí no slide anterior. Então o rendimento vai ser 1 menos T2 sobre T1. Então eu posso calcular o rendimento dessas duas maneiras, né? Ou com relação à quantidade de calor trocada pela fonte, né, entre a fonte quente e a fonte fria, aí, né, entre a máquina térmica, ou com relação às temperaturas, a temperatura da fonte quente e a temperatura da fonte fria. Fica aí a critério do que vocês precisarem fazer na questão. Então dá uma olhada na questão e vê aí como proceder dessa maneira, tá bom? E para a gente fechar, capítulo curtinho, não é, gente? Vamos falar aí das máquinas frigoríficas, que é uma máquina térmica que faz um processo que não é natural, que não é espontâneo. O que é que faz uma máquina frigorífica? Transforma trabalho em calor, né? Veja que a máquina térmica, naturalmente, ela transforma calor em trabalho, né? Que é um processo natural. Já a frigorífica, através de um compressor, ela transforma o trabalho em calor, tá? Ou seja, as máquinas frigoríficas, elas transferem calor de onde há menor temperatura para onde há maior temperatura. Aí você, poxa, deu um nó aqui na minha cabeça. Se eu entendi lá nos capítulos iniciais de termologia que o calor sai do mais quente para o mais frio, como é que dá para eu pegar calor do mais frio e levar para o mais quente? Realizando trabalho, através de um processo que não é espontâneo, é um processo que não é natural. Nós usamos, por exemplo, um compressor. Uma geladeira, por exemplo, ela pega aí, ela retira o calor da fonte fria através de um compressor, né? Fonte fria é o congelador, e manda para a fonte quente, que é o exterior, através do radiador que fica atrás da geladeira. A mesma coisa, por exemplo, um ar-condicionado. Ele retira calor da fonte fria, né, que é lá o sistema de refrigeração do ar-condicionado, e joga esse calor na fonte quente, que é o ambiente, através da serpentina que fica lá no motorzinho do ar-condicionado, né, na caixa lá do ar-condicionado. Então, basicamente, isso é feito por um processo que não é espontâneo, não é preciso que a gente crie um compressor aí, um compressor mecânico para realizar trabalho. Então, o processo aqui inverso, ó, fonte fria, a máquina térmica, é realizado o trabalho nesse calor aqui, menor, né? Nesse Q2, que é a fonte fria, e aí retira esse calor da fonte fria, né? Mantendo ali uma temperatura, como por exemplo a geladeira mantém a temperatura interna dela no seu congelador e até mesmo na sua parte de refrigerador, e aí joga para a fonte quente. Por isso, se vocês olharem atrás, nos radiadores das geladeiras, das casas de vocês, né? Ele vai ser quente, que é justamente isso, né? Ele vai ter uma temperatura maior, no caso, né? Ele vai estar um pouco mais quente que o ambiente, porque está sendo feito esse trabalho inverso, tá? É por isso que o pessoal coloca a roupa aí para secar por trás da geladeira, o que não é recomendado, tá, gente? Então vocês já devem ter visto algum meme do tipo, mas é por conta disso, ok? E aí eu consigo calcular a eficiência, né? E a eficiência de uma máquina frigorífica eu posso calcular dessa maneira, né? Fonte fria, Q2, dividido pelo trabalho, né? Como eu estou dividindo aí energia, no caso, né? Que é tudo em joule, ou calorias, por exemplo, isso vai dar dimensional. Então vai me dar um valor aí só de porcentagem, que é a eficiência, né? Ou seja, quanto mais eficiente for um refrigerador, mais ele consegue pegar esse trabalho e remover cada vez mais aí calor da fonte fria.
E aí o conteúdo em si terminou, tá? Finalizamos, enfim, os nossos 24 capítulos aí do ano letivo de 2020. Pessoal, no livro de vocês tem alguns textos. Recomendo que leiam, tá? Terminou aqui de ver o vídeo, viu os exercícios que nós vamos fazer daqui a pouco, volta lá no capítulo, lê os textos. E também dá uma lida em tudo que eu falei aqui para ver se você consegue ver de uma outra forma e te ajudar aí no conhecimento. Por curiosidade, as geladeiras de antigamente, né, não tinham compressor. Era simplesmente um recipiente isolante, onde dentro dele tinha um monte de gelo, né? E aí eles acabavam conseguindo refrigerar, porque eram isolados do ambiente externo e aí conseguiam gelar aí por um certo tempo. Mas hoje em dia, ar-condicionado, refrigerador, tudo funciona através de um compressor que vai estar realizando esse trabalho para retirar calor da fonte fria e jogar na quente, né? Para inverter o processo natural. Então vamos agora aos exercícios. Onde é que eu encontro os exercícios? Livro 6, página 61. Nós temos 3 exercícios na página 61, 2 exercícios na página 62 que nós vamos fazer agora. Então, primeiro exercício aqui, ó. Uma certa massa de gás ideal realiza o ciclo ABCDA de transformações, como mostra o diagrama PV, pressão por volume, ó. A, B, C, D e aí volta para o A, né? As curvas AB e CD são isotermas. Então, AB aqui é uma isoterma, temperatura constante. CD aqui é uma isoterma, também temperatura constante. Vamos aqui às afirmações. Pode-se afirmar que o ciclo ABCD corresponde a um ciclo de Carnot. Opa, professor, é isso. Fechamos. Não é, pessoal. Veja só, o ciclo é ABCDA e não ABCD como está aqui. Então, nós não podemos concluir que essa é a verdadeira, né? Porque A, B, C, D para aqui, não fecha o ciclo. Se não fecha o ciclo, não é um ciclo, né, gente? O gás converte trabalho em calor ao realizar o ciclo, né? O gás converte trabalho em calor aí ao realizar o ciclo, que nós sabemos também que não é verdade, tá? Nas transformações AB e CD, o gás recebe calor. Então, veja só, numa transformação, se ele recebe na BC, né, na AB, no caso, né, ele deveria perder na CD. Né? Então, veja só. E se ele recebe calor, ele deveria aumentar a sua temperatura. O que no caso de AB e CD não pode, são isotermas. Então, a temperatura aí não pode variar. No caso, eu falei de aumentar, mas ela poderia também diminuir. Ou tem que aumentar ou tem que diminuir. Mas a temperatura nessas duas isotermas é constante. Também se considera. Aí, nas transformações AB e BC, a variação de energia interna do gás é negativa. Mas aí eu tenho, né, aqui eu tenho a expansão e aqui eu tenho a compressão. Então, se a variação de energia de um lado é positiva, no outro é negativa. E não em ambos os casos. Então, a gente corta também. Por eliminação, sobrou apenas a letra E. Na transformação DA, que é essa daqui, ó, o gás recebe calor, cujo valor é igual à variação da energia interna. Isso é verdade. Por quê? Primeira lei da termodinâmica. Variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Só que o volume é constante de dA. Se volume é constante, lembre-se que trabalho é igual a P vezes ΔV, né? Para uma pressão aí, também uma pressão média aproximadamente constante. Mas o volume é constante, então esse ΔV é zero. Então eu chego que o ΔU é igual aí a quantidade de calor, né? Ou seja, o gás recebe calor, cujo valor é igual exatamente à variação da energia interna desse gás. Então, primeira questão finalizada. Qualquer coisa volta. Qualquer coisa tenta fazer também sozinho, né? Então, nas próximas questões também, pausa, tenta fazer e depois olha a resolução e o comentário, tá bem? Então, vamos para a segunda, que também é uma questão teórica. A segunda questão diz o que aqui, ó? De acordo com a teoria da termodinâmica, V para verdadeiro ou F para falso. Primeira afirmação, o calor só pode fluir de um corpo a outro, de menor temperatura, né? Ou seja, sair do de maior para o de menor. Isso é falso. Senão não existiria máquina frigorífica. Espontaneamente, sim, é verdadeiro.
mas eu posso fazer um processo inverso através de um compressor. Então, se existe esse processo inverso, que apesar de não ser espontâneo, mas pode ser realizado, então essa daí tem que ser falsa, não pode ser verdadeira. Agora, se ele falasse espontaneamente, aí sim era verdadeiro, mas como ele não cogitou, então a gente vai considerar que é falso. Segunda, o princípio da conservação de energia é válido para qualquer sistema físico isolado. Sim, se o sistema é fisicamente isolado, conservação de energia. A energia se conserva. Uma máquina térmica transforma integralmente calor em trabalho. E aí nós já vimos, não existe rendimento 100%, pessoal. Se não existe rendimento 100%, né? Se não existe, isso daqui é falso, porque não vai ser integralmente. A quarta afirmação. A variação da entropia corresponde à variação da energia útil do sistema. Isso daqui é uma das definições de entropia. Professor, o senhor não comentou de entropia. Por isso que eu peço que vocês leiam o texto, que lá tem uma visão bem tranquila da entropia, e aí é bom porque vocês exercitam também a leitura. E lá vocês vão perceber isso dessa afirmativa. Então, qualquer coisa, pausa o vídeo, lê o texto e volta aqui novamente para ver que realmente isso é verdadeiro, tá bem? E aí a última. Todos os processos naturais irreversíveis acarretam aumento da indisponibilidade de energia. Isso é verdadeiro. Então, todo processo natural, né, que ele se dá aí de forma irreversível, isso quer dizer que ele vai cada vez mais consumir aí certa energia, né, que é uma transformação, né? A energia não se perde, ela se transforma. Então, cada vez que eu uso essa energia no processo irreversível, né, então eu vou tendo a indisponibilidade aí de energia, por isso é verdadeiro aí a nossa última afirmação. Fechamos a segunda questão, então vamos agora para a próxima. Terceira questão, também teórica. Professor, só vai ter questão teórica? Calma lá, nós vamos ter duas práticas bem interessantes aí no fim. A terceira questão diz o seguinte: a refrigeração e o congelamento de alimentos são responsáveis por uma parte significativa do consumo de energia elétrica em uma residência típica. Então, para que eu funcione meu compressor, para fazer o processo inverso, tirar calor da fonte fria e jogar na fonte quente, que não é um processo espontâneo, eu vou precisar consumir energia elétrica, né? Para pegar o compressor, né? Transformar a energia elétrica em trabalho através do compressor. Então, vamos lá às afirmações. Para diminuir as perdas térmicas de uma geladeira, podem ser tomados alguns cuidados operacionais. Aqui vai um pouco também pelo senso comum, tá? Alguns conceitos que a gente viu nesse ano vão ser usados, mas vocês vão ver que dá para fazer aí pelo senso comum. Primeiro, distribuir os alimentos nas prateleiras, deixando espaços vazios entre eles, para que ocorra a circulação do ar frio para baixo e do quente para cima. Convecção. Então, se você deixa espaços livres, você vai deixar basicamente as correntes de convecção circularem dentro da geladeira. Então, isso daí é verdade. Segunda, manter as paredes do congelador com a camada bem espessa de gelo, para que o aumento da massa de gelo aumente a troca de calor no congelador. Isso é falso. Por que é falso? Porque o gelo vai funcionar aí como um isolante térmico. Se ele funciona com isolante térmico, ele impede aí a troca de calor. Então é bom deixar aí com paredes de gelo não tão espessas. Né? Geralmente os refrigeradores de hoje em dia já são frost free, né? Ou seja, o gelo aí livre, digamos assim, a tradução literal, ou seja, ele não forma essa camada de gelo. Eu acho que provavelmente da casa de vocês, se não, né, mas os mais modernos já são com essa tecnologia, tá bem? E a terceira, limpar o radiador, que é a grade que fica na parte de trás, periodicamente, para que a gordura e a poeira que nele se depositam não reduzam a transferência de calor para o ambiente. Isso é verdadeiro. Né? O radiador, como o próprio nome diz, vai jogar calor para o ambiente na forma de radiação. Ele vai irradiar calor no ambiente. E aí, se você tem camadas de gordura, até de poeira, vai dificultar essa irradiação. E aí, você vai acarretar em um consumo maior de energia elétrica. Então, manter sempre limpo é bom. Então, olha lá, se não está limpo, pede para alguém limpar ou então limpa você mesmo aí nesse fim de semana. Aproveita para dar uma geral em casa também. Aí, verdadeiro, para a geladeira tradicional, então a primeira aqui e a terceira são verdadeiras. Então as operações 1 e 3, né? A 2 é falsa, nós já conversamos, vai formar um isolamento térmico aí, não vai haver troca de calor. Beleza? Então vamos agora às práticas. Quarta questão, tá aí de eficiência, né? Então a eficiência de uma máquina de Carnot,
que opera entre a fonte de temperatura alta, T1, e a fonte de temperatura baixa, T2, é dado por essa expressão aqui, que é 1 menos T2 sobre T1, que é aí o rendimento que a gente viu. Né? Ainda bem que ele já deu a fórmula. Então imagina essa questão aí da Universidade Federal do Ceará, né? No vestibular o aluno ficou muito feliz, porque ele já teve aí a fórmula da eficiência, caso ele tivesse esquecido. Né? Então T1 e T2 tem que ser medidos aí na escala absoluta, na escala Kelvin, né? Que é no SI. Então suponha que você dispõe de uma máquina dessas que a eficiência é de 30%. Se você dobrar o valor da temperatura da fonte quente, a eficiência da máquina passará a ser igual a... Então, gente, um parêntese aqui. Eficiência é 1 menos T2, fonte fria, T1, fonte quente. Se eu aumento aqui a temperatura da fonte quente, consequentemente essa divisão vai ficar cada vez menor, de modo que a minha eficiência vai aumentar, tá? Então já sei que vai aumentar. As alternativas aí todas são maiores que 30%, então já sei que essa eficiência vai aumentar, mas eu não posso afirmar se vai dobrar ou não. Então para isso eu tenho que fazer as continhas. Então o primeiro passo, eu vou calcular aí a eficiência de 30%, né? Eu tenho esse dado. Então a minha eficiência 1 menos T2 sobre T1. Né? A eficiência é de 30%, ou seja, 30 sobre 100, ou 3 sobre 10, ou 0,3. Daqui a pouco a gente vê isso. Vai ser igual a 1 menos T2 sobre T1. E aí eu posso isolar aqui, né, o T2 sobre T1, que eu vou usar já na segunda parte aí da nossa resolução. Então, eu posso pegar aqui, ó. Eu mando T2 menos T1 para esse lado, fica positivo. E eu mando 3 sobre 10, ou 0,3 para o outro lado, fica negativo. Então, T2 sobre T1 vai ser igual a 1 menos 0,3, o que dá aí 0,7. Não é isso? Então, T2 sobre T1 é igual a 0,7. E aí eu vou para a segunda parte da minha questão. Na segunda parte, o que é que eu vou fazer? Vou fazer o que ele quer. Ele quer que eu pegue e dobre T1. Né? Ou seja, ó, se eu dobrar o valor da temperatura da fonte quente, ou seja, na minha segunda situação eu vou ter 2T1, né, que é a fonte quente. Então eu vou ter 2T1 e eu vou ter T2. A eficiência vai ser igual a 1 menos a fonte fria, que é T2, sobre a fonte quente, que é 2T1 neste caso, 2 vezes T1. E aí vou organizar aqui, ó. Perceba o seguinte, que a eficiência vai ser igual a 1 menos, eu posso pegar aqui 1 meio vezes T2 sobre T1. Ou seja, eu peguei aqui e desmembrei, né? Que se eu multiplicar 1 meio vezes T2 sobre T1, vai ficar 1 vezes T2 vai dar T2. 2 vezes T1 vai dar 2 vezes T1. Por que eu fiz isso? Para vocês perceberem que aqui eu tenho T2 sobre T1, que é o que eu tenho aqui, T2 sobre T1, que é quanto? 0,7. E aí eu posso calcular a minha nova eficiência. Então a eficiência vai ser igual a 1 menos 1 meio vezes 0,7. Então a minha eficiência vai ser igual a 1 menos 0,7 dividido por 2, 70 centavos dividido para duas pessoas dá 35 centavos. Ou seja, 1 menos 0,35. Então a minha eficiência seria 1 menos 0,35 dá 0,65. Em porcentagem, já que aqui é o decimal da porcentagem, eu multiplico por 100, né? Então a eficiência vai ser igual a 65%. Então, letra E. Significa que se eu dobrei a temperatura, se eu dobrar a temperatura da fonte quente, né, a minha eficiência mais que dobra. Era 30%, passou para 65%. Um pouquinho mais aí que o dobro. Então vejam só aí, organizem as ideias sempre e aí vejam o que é que vocês têm para trabalhar. Ok? Então vamos para a nossa última questão aí da nossa última aula do ano. Então vamos ver aí, ó. Uma máquina térmica funciona realizando o ciclo de Carnot. Em cada ciclo, o trabalho útil fornecido pela máquina é de 2.000 joules. As temperaturas das fontes térmicas são 227 graus e 27 graus Celsius, respectivamente. Então, tem a fonte quente e a fonte fria, né? E eu tenho o trabalho. Vamos pegar os dados aqui. Trabalho, 2.000 joules, né? Fonte quente, T1,
vai ser 227 graus Celsius, mas eu tenho que deixar na temperatura absoluta na escala Kelvin. Então eu vou somar aí 273 aí. Então quando eu somo vai dar aí 500 Kelvin no caso, né? 227 mais 273, 27 mais 73 dá 100, né? E aí 200 mais 200, 400, dá 500 Kelvin. Temperatura aí da fonte fria T2 é 27 graus Celsius, o que dá aí 300 Kelvin. Tenho meus dados. Aí ele quer saber o rendimento da máquina, a quantidade de calor retirada da fonte quente e a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. Né? Ou seja, eu tenho as temperaturas, eu não tenho a quantidade de calor. Mas aí eu vou trabalhar sempre aí com as minhas equações de rendimento. Então, primeiro eu vou calcular o rendimento. Por quê? Lembre-se que eu posso calcular rendimento fazendo 1 menos T2, fonte fria, sobre T1, fonte quente. E eu posso calcular também o meu rendimento de uma outra maneira, né? Ou eu também posso calcular o trabalho também, ó. Lembre-se que em termos da quantidade de calor trocada, o rendimento é igual a 1 menos Q2, fonte fria, Q1, fonte quente. E lembre-se também que nós vimos anteriormente que a quantidade de calor aí da fonte quente é igual ao trabalho mais a quantidade de calor aí da fonte fria, né? Então, o que é transformado em trabalho e o que é dispensado para a fonte fria, juntando essas duas parcelas, vai me dar a fonte quente. Então, eu vou justamente mexer aí com essas equações aí para ver como a gente consegue calcular cada uma delas. Ok? Então, nós temos aqui, ó, o rendimento, né? Vou calcular agora, através das temperaturas. Então, o rendimento primeiro vai ser igual a 1 menos fonte fria, que é 300, fonte quente, que é 500. Aí eu posso cortar aqui, e aí eu tenho 3 quintos. Né? Então, o rendimento é 1 menos 3 quintos, gente. Só para a gente fazer aqui rapidinho, 3 dividido por 5, vocês vão ver que dá 0, o 0 aqui, 6. 6 vezes 5, 30, e aí dá 0,6. Então tem um rendimento. 1 menos 0,6 é 0,4, ou um rendimento aí de 40%. É isso? Multiplico por 100 e eu vou ter o rendimento. Então a gente já elimina a letra A e a gente já elimina a letra E. E agora eu vou calcular aí as quantidades de calor, tanto da fonte fria quanto da fonte quente. Vou primeiro calcular o da fonte quente, com a nossa primeira informação de rendimento que nós vimos anteriormente. Lembre-se que o rendimento é igual à energia útil, trabalho, dividido pela energia total, que é a quantidade de calor da fonte quente. Eu já tenho o trabalho, a questão me deu, e tenho o rendimento que eu calculei agora. Então só é substituir os valores. Então, pegando aqui que rendimento é igual ao trabalho dividido pela quantidade total de energia, que é da fonte quente. O rendimento é de 40%, ou seja, 40 sobre 100. Vai melhorar assim. Mais fácil a gente mexer aí com números que não sejam decimais e números que têm aí vários zeros, que aí facilita aquela multiplicação por 10, 100, que aí facilita. O trabalho é 2.000 joules. E fonte quente, perdão, é o que eu vou encontrar agora, que é o meu Q1. Então, faço aqui meio pelos extremos, 40 Q1 vai ser igual a 2.000 vezes 100 é 2 e eu coloco 3, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, 200.000. Então, Q1 vai ser igual a 200.000 dividido por 40. Corta esse zero com esse zero. E aí eu fico com 20.000, né? 20.000 dividido por 4, dá quanto, gente? 5.000, não é isso? Então, fonte quente, Q1, 5.000 joules. Então, eu chego aí à conclusão que a quantidade de calor retirada da fonte quente corresponde aí a 5.000 joules, que é a quantidade de calor total aí da minha fonte quente. Então, como ele quer primeiro o rendimento, que já foi 40%, que é 40% no caso, ele quer a quantidade de calor retirada da fonte quente, que é 5.000. Então, eu tenho aqui, ó, 40%, 5.000, só tem essa alternativa, a alternativa C. É a única que contém 40% para o rendimento e 5.000 aí para
a quantidade de calor da fonte quente. E aí fica restando apenas o da fonte fria, a gente confirmar que é 3.000. Como é que eu confirmo aqui, ó? A fonte quente é o trabalho mais a fonte fria. Então significa que a fonte fria, eu jogo o trabalho para o outro lado, ele vai negativo, é igual à quantidade de calor da fonte quente menos o trabalho. A quantidade de calor da fonte quente, 5.000 joules. Né? A quantidade do trabalho, 2.000 joules. Então, o nosso Q2 aí vai ser igual a 3.000 joules, confirmando a escolha aqui da letra C como alternativa correta dessa questão. Está aí. Fechamos aí então o nosso ano letivo em termos de aulas normais. Então é isso, gente. Foquem nos estudos. Vocês estão aí próximos à nossa última avaliação também no nosso tempo normal. Assistam o vídeo, revisem, façam as questões que faltam desse dos outros capítulos que vocês vão ser avaliados. E aí é só relaxar e fazer uma boa prova. Então ficamos por aqui, né? Um forte abraço, meu muito obrigado pela paciência ao longo desse ano e até os próximos encontros. Então é isso, gente. Fechou. Tchau, tchau.